Boa noite, Mister André Cunha Oliveira, estamos em direto para a Sporting TV. Pergunto-lhe se o facto do Sport, mais do que o facto do Sporting ter estado perto de uma hora sem sofrer golos e conseguir marcar e estar em vantagem aqui num jogo como num palco como a Arena de Munique, mais do que isso, se é a solidariedade entre todos os jogadores demonstrada desde o primeiro minuto até ao fim que o deixa mais orgulhoso nesta exibição. Boa noite. Não, deixa-me orgulhoso a personalidade e a coragem que tivemos e o caráter que tivemos naquilo que foi o jogo ao longo de todo o tempo, desde o primeiro minuto ao último. Acho que demonstramos uma personalidade muito grande, uma maturidade muito grande, em termos técnicos e táticos fantásticos, cumpriram à regra aquilo que nós tínhamos como tarefa, como estratégia para o jogo, em termos defensivos, em termos ofensivos também. Fomos variando com contra-ataques, com bolas mais longas para depois sim conseguirmos empurrar e instalar um bocadinho mais à frente e mantermos bola, que é isso que nós gostamos, ter bola. Fomos em alguns momentos conseguimos tê-lo. Ora, sabíamos que íamos estar num bloco mais baixo, a equipa foi coesa, foi bem organizada, foi comprometida, acima de tudo em termos que às vezes é difícil porque somos uma equipa que gostamos de ter bola e temos maioritariamente o tempo bola. Hoje não íamos ter, em termos mentais, estarmos preparados para aquilo que era a exigência do jogo nesse sentido, e a equipa lá está, demonstrou uma personalidade, uma calma enorme, de perceber e a respeitar quem tínhamos do outro lado, e não podia estar mais orgulhoso daquilo que a equipa foi capaz ao longo de todo o jogo. CMTV. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. O Sporting hoje esteve a um passo de fazer a história. Eu pergunto concretamente se o Sporting não fez história devido à arbitragem e depois também se pensa que com os outros 3 jogadores podia ter conseguido daqui uma vitória. Não, em relação aos jogadores, todos são importantes, e quem não está não é importante neste caso porque não estavam, por isso é tão simples quanto isso. São jogadores importantes para a equipa, para o grupo, mas a equipa deu uma grande resposta de que tem um grande plantel, que toda a gente está ligada, que toda a gente... Eu já disse isso várias vezes, eles respeitam-se muito enquanto grupo, respeitam-se muito, revêem a qualidade em todos uns nos outros, e sabemos que a qualquer momento, dentro daquilo que é as qualidades e a individualidade de cada um, vão nos dar coisas diferentes. Não fugimos à nossa ideia de jogo, feliz por a resposta da equipa, acima de tudo, ok? Em relação ao jogo, perdemos o jogo porque não fomos... o único momento que não fomos tão fortes foi nas bolas paradas, o momento do jogo, e perdemos o jogo aí. São dois golos de bola parada, um golo que é precedente de uma falta clara, naquilo que é a minha opinião, é falta claríssima, e nós às vezes queixamos-nos tanto dos nossos árbitros e se calhar são dos melhores do mundo, e temos que nos queixar menos, e quando digo temos, nós também, inclusive, eu também e toda a gente. Não sou muito me queixar dos árbitros e não vou fazê-lo em relação a este, como é lógico. Agora é uma falta clara naquilo que é o golo do Bayern, por isso agora não posso estar a lamentar por isso a derrota. Sofremos 2 golos de bola parada, temos que melhorar nisso. Sabíamos que eles eram fortes nesse momento do jogo também, porque têm uma equipa atleticamente muito forte. Sabíamos claramente que eles faziam bastantes bloqueios à segunda zona, estávamos pré-avisados para isso. Caímos nisso, culpa do treinador. Temos que arranjar formas de ser ainda melhores nesse momento, porque cada vez mais definem jogos e contra estas grandes equipas claramente tem um poderio próprio em termos atléticos, diferencia aquilo que é a nossa também, mas temos sido fortes e hoje não fomos tão fortes nesse único momento do jogo e que nos sai caro. Agora, isso não tira aquilo que é o orgulho que eu tenho na equipa, e todos eles fizeram um grande jogo. Cena, Nuno. Boa noite, Nuno Chaves da TVI CNN. Queria perceber, hoje volta à fórmula dos 3 centrais, queria perceber o porquê de ter feito isso. Foi devido às baixas de peso? E depois também, se de certa forma sai daqui, falou da questão das bolas paradas, mas numa equipa com um caudal ofensivo tão grande como é o do Bayern, sofrer 2 golos de bola parada, sai daqui com uma frustração ainda maior por esses golos terem nascido de bola parada? Claramente, frustrado por isso, estava chateado porque era algo que tínhamos identificado, sabíamos que eles são fortíssimos na bola parada, porque são, em termos individuais, atleticamente são fortíssimos. Sabíamos que íamos passar alguns calafrios, mas achávamos que nos íamos bater e estávamos a bater minimamente também nesse momento,
e fomos ludibriados ali por bloqueios da segunda zona, aparece um homem atrás para a frente. É algo que temos que melhorar, nós também enquanto treinadores, ler antecipadamente, conseguir ao máximo ler antecipadamente mesmo no próprio jogo. Às vezes é difícil passar essa informação também para dentro porque não ouvem nada, mas temos que arranjar formas de melhorar e é isso que nós enquanto treinadores também temos que crescer, a equipa também. Agora, a equipa naquilo que foi o sentido do jogo demonstrou outra vez uma maturidade enorme e um crescimento enorme enquanto equipa, e estamos a falar de uma equipa que é jovem a nossa, atenção, não é uma equipa madura no sentido, você olha, vê o Simões com 18 anos, tem uma maturidade claramente acima da média, claramente vai jogar em patamares altíssimos, porque tem uma maturidade de jogo fora do normal, mas quem diz o Simões diz outros. Por isso a equipa demonstrou uma maturidade, uma personalidade enorme. Respeitamos quem está daquele lado, reconhecemos a qualidade que tem. Em relação à fórmula, tiveste distraído porque não jogámos com 3 centrais. Jogámos com 3 centrais naquilo que é posições dos jogadores, porque se olhares para o jogo, olha, eu até queria mais, eu queria que de vez em quando o Edu andasse uma vez ou outra mais a 3 e raramente andou na primeira jogada ou segunda do jogo e depois andou sempre como lateral direito, que é isso a nossa ideia de jogo e era isso que eu lhe pedi e ele fez-lo muito bem, fez um grande jogo, 3 centrais sim a defender, mas isso temos feito sempre. Por isso é que eu estou a dizer que ou anda tudo distraído ou não, porque depende daquilo, da forma como tu, neste caso que me fizeste a pergunta, mas da forma que cada um olha para o jogo. Não fugimos à nossa ideia de jogo, a equipa à regra aquilo que tínhamos pedido, mesmo com bola, fomos alternando tentativas de sair com bolas rápidas, outras vezes bolas mais rápidas de largura para conseguir instalar ali e depois ficar com bola, porque as grandes equipas, acontece-nos a nós às vezes igual, quando são empurradas um bocadinho mais para trás, começam a perder referências e espaço e dão algum tempo para instalar e para jogarmos, e isso nos dá um espaço e tempo, nós vamos ter muita qualidade, porque o demonstramos, ok? Fomos puxando o Luís, que também era um bocadinho da estratégia, um bocadinho de encontro se calhar aquilo que faz também o Bayern, puxar o Kane para baixo, para depois haver rupturas de laterais, por dentro, de médios, segundas linhas. Fomos tentando também provocar isso com o Luís, e o Luís fez um grande jogo, um belíssimo jogo nesse sentido, por isso não podia estar mais orgulhoso de toda a equipa. Eu acho que se me perguntaram, mas quem é que não teve tão bem? Teve toda a gente muito bem, um grande jogo de toda a equipa. O Alisson numa fase inicial, a primeira parte sentiu ali alguma tensão do jogo, acredito, pelo menos era isso que parecia para nós, mas depois na segunda parte está no lance do golo, entrou muito bem, mais leve, mais solto, por isso orgulhoso da equipa. RTP, é direito. Não fica a sensação que a equipa faz uma grande injustiça a si própria quando consegue o mais difícil no jogo jogado e depois na concentração acaba por perder tudo aquilo que tinha conquistado? E como é que se treina essa maturidade numa equipa tão jovem que gosta das oportunidades? E já agora, se me permite, 4 ausências firmes para o jogo com o PSG, vale o que valer. É um jogo importante. 4 ausências? 2 no CAN, o Kenda, estamos a falar de gente... dos jogadores aleijados e o Yulman, sim. Eu sei que veio o Natal, eu sei que gosta de dar oportunidades, mas não se importava com certeza oportunidades a novos jogadores também em janeiro. Não, isso no mercado eu não vou falar. Eu ontem disse a brincar e a sério, ganhámos o Dani em janeiro. E muito feliz por o ter de volta. É um jogador que também tem uma qualidade muito própria, é um jogador que pode fazer várias posições naquilo que é a nossa ideia de jogo, a nossa maneira de pensar o jogo, vai nos dar também alguma qualidade em alguns momentos, em algumas posições, e isso deixa-me feliz também, tê-lo de volta. Acho que ele, mesmo a nível físico, a lesão, ele está um pouco mais transformado. Acho que acredito mesmo muito que o Dani vai fazer um bom final da época, ou uma boa segunda parte da época, digamos. Por isso não vou estar em relação a isso a falar muito. Perdi-me na primeira pergunta. Da maturidade. Sim, é da bola parada. Sim. Não, nós trabalhamos e temos sido fortes nesse sentido. Agora, custa mais porque era algo que nós tínhamos identificado e deixámos-nos cair um bocadinho naquele, principalmente no primeiro golo, porque o Kane faz bloqueio ao Maxi, nós trabalhámos isso, preparámos isso, e eles conseguiram ser fortes, ponto. E não se trata de desconcentração, trata-se de mérito da equipa adversária, porque tem muita qualidade também nesse momento.
e isso faz-nos crescer. É como eu digo, mesmo a nós treinadores, que arranjar formas, novas fórmulas, é isso que nos faz crescer enquanto treinadores, perceber o que fizemos menos bem, que acho que foi só isso neste jogo, muito honestamente, para sermos cada vez mais fortes e continuar neste crescendo de maturidade que temos demonstrado, não só nestes jogos, mas também a nível do campeonato, mas nestes jogos temos demonstrado, nota-se claramente o nosso crescimento de jogo para jogo, mesmo saindo daqui com uma derrota. Vamos para as últimas questões, Record. Boa noite, Ricardo Canal do Record. O Rui já falou um bocadinho aqui do João Simões, mas queria lhe perguntar em concreto, porque o João Simões tem sido lançado e tem dado uma grande resposta nestes jogos, particularmente de grande exigência. O jogo de hoje, o jogo com Marselha, com a Juventus, com o Nápoles. Onde é que sentiu que ele deu o clique? Porque também o Rui ontem admitiu que ele não começou a época tão bem. Se é o jogador que mais o surpreendeu até ver esta época. E uma segunda pergunta sobre estes jogadores que vão para a CAN, o Geni e o Diomande, que foi hoje confirmado. Se há mais uma dor de cabeça para si e se tem ideia quando é que eles poderão ir, porque a CAN começa dia 21, mas há estágios antes, portanto se este jogo com a AVS é o último jogo que contará com eles. Sim, naquilo que é obrigatoriedade, eles têm que se apresentar, temos que os libertar a partir do dia 15, penso eu. Por isso, está nas regras, por isso não há coisas que nós não conseguimos sequer controlar. Não lhes corra tão bem assim a CAN em termos coletivos de seleção, para termos o mais cedo possível. São jogadores importantes, claro que não vou lamentar das ausências, já lhe disse, e não que o faço, quero ter todos, mas vamos ser fortes de alguma forma. E hoje foi mais uma demonstração clara de que todos são importantes. E todos estão preparados para jogar. Dentro de uma ideia, eles trabalham todos os dias, todos percebem o que temos que fazer, todos percebem a ideia. É sinal que também aquilo que é o nosso discurso, a nossa palavra, a nossa fala, enquanto equipa técnica passa, e eles acreditam, porque depois demonstram que estão todos preparados. Depois a individualidade. Dentro da ideia, por vezes há coisas diferentes, podemos estrategicamente acrescentar um ou outro pormenor para ir buscar em alguns momentos coisas específicas do individual, para tirarmos partido do individual de cada um, mas sem mudar a ideia de jogo, e a ideia de jogo é clara por isso, e eles demonstram isso bem. Isso não, vamos ser competentes, vamos ser competitivos, vamos continuar com uma ambição e coragem enorme, porque este grupo merece muito. Eles têm dado uma demonstração de que são um grande grupo, não se cansam de ganhar, querem ganhar mais, não se lembram que já ganharam ano passado, que já ganharam há 2 anos, não querem, eles querem ganhar agora, querem continuar a ganhar, querem continuar a demonstrar que são bons, que são os melhores, que se batem com os melhores, porque são bons também, tal como eles, e isso a mim deixa-me feliz. A equipa demonstrar que joga quem jogar, demonstramos que temos qualidade e merecemos muito andar nestes jogos. Em relação ao Simões, a mim não me surpreendeu, que ele o ano passado fez uma grande época, claramente. Infelizmente lesionou-se, perdemos-lo ali na fase final e seria um jogador importante. Este ano não sei se foi por ter estado tanto tempo parado na pré-época, teve alguma dificuldade, também meia culpa nossa, também andámos a tentar testá-lo noutra fórmula, a pedir coisas diferentes para tentar perceber, mas notou-se que estava um bocadinho mais ansioso para querer jogar, e se calhar não apareceu tão bem na pré-época, mas claramente reconhecíamos valor, porque senão não jogava tão simples, e principalmente em jogos de exigência como esta, e ele começou em Nápoles e fez um belíssimo e um grande jogo em Nápoles. Por isso, se não acreditássemos nele, ou não reconhecêssemos esta qualidade e maturidade, não o punhamos em jogos de grau de exigência elevadíssima. Por isso ele tem dado uma resposta enorme. De resto, quando não joga, é tentar aqui perceber às vezes a parte estratégica, perceber o grupo, perceber a equipa, porque todos eles são importantes. E o Maurício tem feito grandes jogos, e ele tem feito grandes jogos. A minha treinador deixa-me feliz, dor de cabeça, mas deixa-me feliz porque estão todos ligados. Zé. Boa noite, Diogo Matos para o 00. Já referiu que neste ambiente por vezes não é muito fácil comunicar com os jogadores. No entanto, senti que ali nos primeiros 20, 25 minutos o Mister estava a gesticular bastante, a comunicar depois com o banco. Pergunto-lhe, a entrada em jogo da equipa não o agradou de certa forma? Não, estava irritado, para ser o mais honesto possível. Estava irritado porque estamos num bloco médio-baixo
e eles estavam-nos a criar alguma dificuldade aqui à esquerda. E o que é que estava a acontecer? Eles estavam a meter o Carlos e o lateral direito às vezes por dentro, e o Mateus não estava a largar com a linha. E estava a obrigar o Simões a ir buscar 2 e 3 jogadores, e eu estava irritado porque o Mateus tinha que alargar mais, e quando começou a fazê-lo eles começaram a ter mais dificuldades de entrar ali, ganhámos mais bolas ali, meio mais para o fim da primeira parte, conseguimos ganhar mais bolas ali em jogo central, porque estávamos coesos, organizados, e o Mateus às vezes com a coisa de proteger um bocado mais a zona de cruzamento, de defender a área, estava a demorar um bocadinho às vezes a aumentar 2 metros, que fazia toda a diferença quando a bola basculava, porque senão obrigava, e também muitas vezes o Alisson a baixar demasiado e não queríamos isso, porque depois para a transição saía, estava longe do ataque ao espaço, e poderia parecer que andávamos a 6 e não era isso que queríamos, era a linha manter, ok, mas alargar e aumentar. Quem tivesse o central que estava do lado da bola tinha que aumentar um bocado à frente e ganhar metros para ir buscar os homens entre linhas, que era o Carlos nesse momento, em alguns momentos, porque era o primeiro momento era o Simões, a bola andava para trás, tínhamos que aumentar, o Simões continuava com a bola e o Mateus tinha que aumentar, e estávamos bem organizados e eles não tinham linhas de passe nenhuma, e era isso que eu estava ali irritado, porque estava a acontecer 3, 4 vezes e depois queria passar, não consigo, porque não se ouve nada, é lógico, mas depois ele foi percebendo e no fim da primeira parte foi melhorando, e ao intervalo depois até ele disse, ele percebeu, às vezes é difícil, mas fez um belíssimo jogo, o Mateus também, um belíssimo jogo, um grande jogo também do Mateus. Geni fez uma primeira parte bestial, por isso acho que a equipa teve toda bem. Última questão ali à esquerda da bola. Boa noite. O Sporting fez hoje um jogo intenso, passou muito tempo atrás da bola, como seria de esperar, e isso causa algum desgaste, não é? Já falou aqui das bolas paradas, mas num plantel com tantas ausências, esse desgaste também é uma preocupação sua? Sim, é algo que nós trabalhamos imenso, não queremos perder jogadores, mas fazemos um trabalho excepcional internamente, a performance nesse sentido, o departamento médico, temos feito um grande trabalho naquilo que é gestão de cargas, naquilo que é perceber e gerir algum cansaço extra. Hoje, por exemplo, o Inácio ficou de fora, foi traumático, foi pancada do jogo da Luz, mas apanhava ali de alguma forma algum músculo e o risco era enorme pô-lo em jogo, e nós já vamos perder o Osman Pacan, não podemos mesmo correr o risco, não estava a 100% e o risco de o perder era enorme, e decidimos não arriscar com ele, e bem, porque a equipa ganhámo-lo, entre aspas, e a equipa fez um belíssimo jogo e deu resposta. Por isso é uma parte preocupante, porque temos menos opções, há jogadores que vão ter mais minutos seguidos, e temos aqui entre todos arranjar as fórmulas de os manter mais frescos possíveis e longe de lesões, que é isso que queremos evitar muito. Esta parte, este mês vai ser um bocado bravo, muitos jogos. Mas é o que é, eles querem jogar, se eu for perguntar a eles estão sempre bem. Não, estou bem, misto, estou top. Mas depois está lá o cansaço, não se vê, né? E não se sente em alguns momentos, e temos de ter esse cuidado, e nesse aspecto o departamento de performance faz um trabalho extraordinário.